Avançando para a parte de madeiramento e telhas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o que o Revit nos dá até aqui é essa massa de telhado. Ele não é adaptado ao sistema construtivo que a gente está trabalhando, que a gente trabalha aqui no Brasil, com madeiramento, com caibros, ripas, terças. Então a gente vai ter que importar esses elementos de outros projetos. Existem outros tutoriais que ensinam a fazer todos esses elementos. Acho que para esse curso não se faz necessário, seria um passo bastante à frente, mas é um pouco complexo da gente trabalhar, então a gente utiliza o que a gente tem, com as armas que a gente tem. Bom, eu tenho aberto aqui dois arquivos. Um é o template da Contier Arquitetura, que desenvolveu os projetos para o programa Minha Casa Minha Vida. Lá na lista com os links que a gente está trabalhando, tem o link para baixar esse template. E daquela hiperbiblioteca de materiais, hiperbiblioteca de famílias, tem um dos arquivos que é justamente esse aqui, de telhas. Então eu trouxe esses dois e eu vou copiar os elementos dele para esse meu arquivo. Eu venho aqui na aba gerenciar, no painel configurações, transferir normas projeto. E aqui eu vou transferir tudo que tem lá, ou seja, ele vai efetuar uma cópia dos elementos que tem lá, de todas as categorias que a gente tem, e vai fazer essa cópia para a gente. Eu vou copiar tudo para vocês verem o que pode acontecer. Ó, tudo isso daqui já são parecidos, ou seja, muito provavelmente algumas coisas, os dois templates utilizam as mesmas coisas. Vou colocar para sobrescrever novo, ou seja, não vou só coisa diferente que ele no meu modelo. Ó, parede de cortina foi nomeado com parede de cortina 3, tranquilo. Já posso fechar o template da Contier e vou copiar o daquela pasta, daquele Dropbox. Copiar dele. Pode ser selecionado apenas o que a gente quer copiar. Na verdade, o tutorial é um tópico complementar que não serve apenas para o telhado, mas para muita coisa que a gente possa utilizar. É mais ou menos como dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas se a gente desse o Ctrl+V, ele ia ficar na trabalho. Dessa maneira, ele já vai alocado para onde ele tem que estar. Então, a gente tem aqui, ó, telhado, todos esses elementos. Observem que é feito através de vidraça inclinada, e aqui estão todos os nossos elementos do telhado. Bom, eu fiz esses telhados aqui, ou seja, de duas águas aqui em cima, no nível cobertura, e de uma água aqui no nível no nível superior. Em cima do reservatório, eu vou colocar uma laje impermeabilizada. O que é importante a gente entender na construção desses telhados? A gente deixar uma parte para calha. Deixei desse lado, aqui em cima também. Outra questão é se faz platibanda ou se não faz. Aí é da escolha de cada um de vocês. Na platibanda, a gente faz uma parede sem restrição superior e com a altura que a gente quiser. Inclusive, muito provavelmente depois eu vou ter que aumentar o tamanho dessa parede, porque ela vai ficar, o telhado vai ficar aparecendo. Segundo, eu vou fazer o telhado apenas esse madeiramento apenas de uma das massas desse telhado. Aí vocês refazem, se tiverem mais massas que nem eu estou tendo aqui, aí vocês refazem. Esse mesmo processo com cada um deles. Bom, o que a gente tem que ter em mente? Eu vou entrar aqui na cobertura.
fechei aqui o arquivo que tinha as trilhas e vou inserir um corte. A gente vai ter uma aula específica sobre corte, eu só vou inserir para facilitar a nossa compreensão. Mas eu dou um clique aqui, ou eu venho em vista, corte, dou 2 cliques, ele já vai inserir esse símbolo de corte, eu dou 2 cliques e entro nesse. Então tem aqui, ele está passando aqui, olhando para lá, é o que eu estou vendo aqui. Essa massa verde está sendo cortada aqui. Eu vou diminuir um pouco aqui, só para dar destaque para realmente o que é necessário para essa aula, e vou esconder o que não é preciso. O que está sobrando. Bom, qual que é a ideia? A gente vai fazer 3 cópias desse elemento e depois a gente só vem aqui e diz que elemento é cada uma dessas cópias. Vem aqui copiar. Não esqueçam de colocar ali múltiplo. Vou digitando uma cota que eu saiba, que eu conheça, porque eu vou ter que mover para baixo esses elementos. Então, pode ser um elétron, 1 e 1. Serve? Tem que ser exatamente na mesma formada, no mesmo eixo Z, para evitar, né, que esse elemento se mova. Tem aqui e tem aqui todos eles. Vou começar de cima para baixo. É uma telha, eu vou trabalhar pela própria inclinação dela, eu coloquei 8%, uma telha metálica. Tanto em corte quanto em 3D, ele já traz essa representação. Depois, as ripas, caibros e as terças. Depois é só mover. As terças, elas entraram um pouco aqui no forro. Eu vou mover. Daqui para cá, deu 20 centímetros. Tem que dissar o pino. Ela fica... A gente chama isso de pin, é um pin. Então a gente, né, tá pinado ou tá despinado. A gente tem que deixar ele despinado, tirar o pin dele e mover, senão ele acaba não movendo. É importante a gente entender que para seleção a gente não vai conseguir mover selecionando um elemento, que nem eu estava fazendo. A gente precisa achar essa linha traceira azul, que quase sempre está acima do elemento. Bom, aí eu vou conseguir agora mover esses 20 centímetros. Aí ele fica, mover mais 5. 25 centímetros. Antes eu fiz as cópias ao metro, então agora eu vou ter que descer ponto 5, 1 metro. Ou eu posso mover com o próprio mouse, desde que eu me certifique que eles estejam exatamente no mesmo cota Z. O que vai facilitar é a gente tirar as linhas grossas e deixar tudo em linha fina. Aqui a gente observa que não está exatamente no mesmo ponto. Então, eu desço. Selecionando por aqui e eu desço. Essas linhas azuis se sobressaíram. Agora vai. Pronto. Depois as ripas, pela linha tracejada azul. Ponto 75. Ponto 25. E aqui, na verdade, são as ripas que eu vou subir. Pronto. E agora vem a telha. Eu movo
2,75. E ficam todos os elementos, ó, tanto em corte quanto aqui. Ela programada, quando foi feita, está programada para essa distância, porque estão as placas. Deixa eu só verificar aqui, acredito que a telha ficou abaixo. Agora sim, de que maneira a gente pode resolver esse problema? Através das propriedades ou do tipo. Então, eu clico em editar tipo, uma distância fixa, eu posso dar uma olhada aqui, ou a justificação pode ser centralizada. E dessa maneira eu não fico com essas rebarbas aqui. E eu tenho um número de 4 placas, porque são 4 placas de cada telha. Lembrando que o software vai buscar representar virtualmente a edificação, da maneira que ela é construída. Então, na próxima etapa, a gente continua com outros elementos do telhado, a gente já avança bastante e já entra na reta final do nosso exercício da primeira unidade.